Bom dia, meu nome é Larissa Alves Leite Matos, eu sou residente do primeiro ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança do HCM. Hoje eu vou apresentar o Clube do Artigo. O meu artigo foi publicado em março de 2016 na Revista Europeia de Cirurgia Cardiotorácica. É um artigo sobre os resultados a médio prazo das estratégias cirúrgicas empregadas para a correção de transposição das grandes artérias com defeito do septo ventricular e obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. A TGA, então a transposição das grandes artérias com obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo e comunicação interventricular, ela tem uma variação anatômica importante. Isso levou ao desenvolvimento de diferentes técnicas cirúrgicas. Aqui a gente tem uma ilustração só para a gente entender a anatomia, que o artigo aborda. Ela foi retirada do MOS. Na figura A gente tem uma TGA com septo íntegro. Na figura B, a gente tem uma transposição com defeito do septo ventricular, ou com uma CIV. E na figura C, a gente tem a anatomia que o artigo aborda, então uma transposição das grandes artérias com defeito do septo ventricular e a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Inicialmente, o procedimento mais realizado era o de Rastelli, ele tem uma baixa mortalidade, mas tem uma carga considerável para os pacientes no que diz respeito à morbidade, por obstrução do conduto, entre o ventrículo e a pulmonar, por endocardite, por obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, outras estratégias cirúrgicas estão sendo implementadas ao longo dos anos para tentar reduzir essa morbidade. Uma técnica cirúrgica de reparo ventricular, então o REV surgiu para diminuir essa incidência de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e melhorar o resultado a longo prazo. A nível arterial, então, a gente tem o switch arterial, combinado com a ressecção dessa obstrução da via de saída, e a técnica de Nikaido, que é uma técnica um pouco mais recente, que estende o reparo biventricular para pacientes com obstrução da via de saída mais complexa. A escolha dos procedimentos nos pacientes foi realizada de forma individual e estabelecido a partir da anatomia de base de cada paciente. O objetivo do artigo foi analisar, por meio de um estudo retrospectivo, a mortalidade e a morbidade tardia nos pacientes com conexão ventricular-arterial discordante, então com TGA, com obstrução da via de saída do VE e CIV, em dois grupos diferenciados em relação à abordagem cirúrgica. Então, foi uma abordagem intraventricular versus um reparo a nível arterial. Os métodos foi uma revisão de prontuário de todos os pacientes que foram operados com transposição das grandes artérias, CIV e obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que foram operados no German Pediatric Heart Center de janeiro de 92 a fevereiro de 2015. Foram incluídos os pacientes com reparo biventricular e, portanto, excluídos os que foram para univentricular, e excluídos também os pacientes com dupla via de saída do ventrículo direito do tipo TGA. Isso foi definido pelo grau de cavalgamento em relação à CIV. Então, as CIVs que tinham principalmente um desvio do septo para a esquerda, com uma pulmonar que cavalgasse mais do que 50% do septo, foram consideradas como dupla via de saída de ventrículo direito tipo TGA, então com vasos em mal posição, e não como TGA propriamente, então foram excluídos. A corte total foi dividida, então, em dois grupos, que foram os grupos que ele comparou. O grupo A foi submetido a reparo intraventricular por Rastelli ou REV, e o grupo B por reparo atrial, que foi o switch arterial com fechamento da CIV e ressecção da via de saída do ventrículo esquerdo, e por procedimento de Nikaido. O protocolo de tratamento cirúrgico, então, no pré-operatório, os pacientes apresentam cianose, como característica dessa cardiopatia congênita. Foi optado por manter a patência ductal, então, com alprostadil, mais a atrioseptostomia percutânea por balão, para garantir a mistura de sangue a nível atrial no pré-operatório, então, desses pacientes. Os que persistiam com fluxo sanguíneo pulmonar reduzido, mesmo a partir dessas medidas iniciais, antes de 2005, eram submetidas ao Blaylock, e a partir de 2005, ele refere que foi dado preferência à colocação de stent ductal nesses pacientes
exceto naqueles que tinham uma anatomia desfavorável, então que não permitissem a colocação desse stent. No protocolo de tratamento cirúrgico, então, como eu tinha mencionado anteriormente, ele usou várias características anatômicas para individualizar esses pacientes e escolher qual estratégia cirúrgica seria feita, né? Ele levou em consideração, então, o tamanho, a característica hemodinâmica e a posição da CIV, qual foi o substrato anatômico dessa obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, então, qual o nível de obstrução, se foi subvalvar, valvar, qual as características dessa válvula pulmonar, então, quanto ela era displásica ou insuficiente, o anel valvar, qual que era o tamanho, né, essa anatomia. A anatomia das válvulas atrioventriculares também, com uma certa frequência, precisaram de reparo, então isso foi importante para análise cirúrgica, e o padrão das artérias coronárias. Para reparo intraventricular, então, os pacientes que foram submetidos a Rastelli ou Heavy, foi dada uma atenção especial ao túnel intraventricular, porque é ele que faz o direcionamento do fluxo da via de saída do VE, nesse reparo intraventricular, e ao tamanho da CIV. As CIVs com tamanho inadequados foram realizadas uma ampliação antero-superior e ressecção do septo conal para uma comunicação adequada dessa CIV com a aorta, criando assim um fluxo direto por esse túnel intraventricular. No reparo arterial, foi levado em consideração, então, o padrão coronário adequado para a transferência dessas artérias, a ausência de anomalias graves da válvula V, a válvula pulmonar que não fosse gravemente displásica ou um anel valvar que permitisse a ampliação dessa válvula, e foram excluídos os pacientes com uma obstrução subvalvar importante, né, então com anatomia de via de saída do VE estreita ou alongada. No reparo arterial, ele comenta que antes de 2005, alguns pacientes que não eram elegíveis, então, para nenhum desses procedimentos, foram submetidos à paliação via Fontan, e após 2005, com a implementação do procedimento de Nikaido, que foi mais ou menos em 2016, esses pacientes puderam ser com mais frequência submetidos a uma cirurgia biventricular. Claro que com algumas limitações ainda, então ele refere algumas contraindicações para o procedimento de Nikaido, como CIVs múltiplas, um straddling grave da válvula V ou uma hipoplasia ventricular. No acompanhamento, esses pacientes foram acompanhados a cada 6 a 12 meses na instituição ou no cardiologista de referência. Foram realizados ecocardiogramas padronizados, eletrocardiograma e um questionário de desenvolvimento intelectual e psicomotor, e o acompanhamento foi concluído entre janeiro de 2015 e abril de 2015. As indicações para reoperação e reintervenção que eles levaram em consideração, então, foi uma CIV residual, com shunt direita e esquerda e um QPQS maior ou igual a 1,5, a obstrução da via de saída do VE ou do VD com gradiente médio maior do que 40. Os diagnósticos foram estabelecidos por eco, de forma complementar nos casos em que gerou dúvida, né? Então, nos casos borderline, o cateterismo também foi realizado. O cateterismo também foi realizado como forma de intervenção em alguns casos. A regurgitação pulmonar em pacientes sintomáticos, então, foi uma indicação de reoperação. Nos pacientes com volume ventricular direito medido por ressonância cardíaca maior ou igual a 130 ml por metro quadrado. E a troca do conduto nos casos de endocardite foi realizada depois de um diagnóstico estabelecido por eco e coleta de hemoculturas. Na análise de dados, então, eles referem, né, uma análise a partir de um software de estatística, o PRISM versão 5.03, que foi usado para determinar os gráficos de Kaplan-Meier e o teste log-rank. E as variáveis contínuas foi utilizado média, desvio padrão, para os dados paramétricos, e a mediana mais o intervalo do percentil 25 a 75 para os dados não paramétricos. A comparação entre os grupos foi realizada usando o teste T, o teste Woodman-Whitney, para os dados contínuos, ou o teste exato de Fisher para os dados categóricos. E o nível de significância foi estabelecido por um valor menor ou igual a 0,05. Nos resultados, foram 53 pacientes que foram submetidos à cirurgia no período todo de estudo, de acompanhamento. 49 foram corrigidos por reparo biventricular e, portanto, entraram para a estatística do artigo, e 4 que foram submetidos à paliação via Fontan
foram excluídos. Depois de 2005, então, né, os casos mais complexos foram submetidos a reparo biventricular por conta do procedimento de Nikaido. O acompanhamento foi concluído em 44 dos 49 pacientes. Na tabela 1, então, a gente tem uma referência dos procedimentos paliativos que foram realizados no grupo A e no grupo B. Como ele tinha mencionado anteriormente, né, então foi realizado a atrioseptostomia percutânea em 17 pacientes no grupo A e 8 do grupo B. A colocação de stent no canal foram 3 pacientes do grupo A e 1 do grupo B, e a realização do Bleylo, que foi 9 pacientes do grupo A e 1 do grupo B. Aqui ele enfatiza no texto que tem sido dado preferência à realização de stent do canal arterial ao Bleylock por conta de interferir menos na anatomia da artéria pulmonar e isso ser benéfico no momento cirúrgico, né? Então, eles têm dado preferência. Esse único paciente submetido a Bleylock do grupo B foi um paciente que eles referem que veio de outro serviço. Então, a maioria dos pacientes tem sido submetido à colocação de stent ductal, a não ser que a anatomia seja desfavorável, né? Nos resultados no grupo A, então, foram 30 pacientes, 22 submetidos a Rastelli e 8 a Rev, e no grupo B, 14 pacientes, 10 submetidos ao switch arterial e 4 pacientes submetidos à correção por Nikaido. A mediana de idade foi maior no grupo A, então 21 meses, com intervalo interquartil de 7,8 a 36,3, e no grupo B, a mediana foi de 1 mês, variando de 1 a 3 meses o intervalo interquartil, com um P estatisticamente significante. E, consequentemente, né, como a mediana de idade foi maior, a mediana do peso também foi maior no grupo A, com uma mediana de 9 quilos para o grupo A e de 4 quilos para o grupo B. No grupo A, o sexo foi igualmente distribuído, enquanto no grupo B foi observada uma dominância masculina de 79%. A duração média da circulação extracorpórea e o tempo de pinçamento aórtico foi semelhante entre os grupos. Então, para a circulação extracorpórea no grupo A, a média foi 179 minutos e no grupo B, 192 minutos. E o tempo de pinçamento aórtico no grupo A, de 125 minutos e no grupo B, de 124 minutos. Isso sem relevância estatística, né? As variáveis intraoperatórias, então, encontradas de relevância estatística, então, com um P significante, a gente tem as anomalias da válvula AV, que foram mais comuns nos pacientes do grupo B, e a anatomia da válvula pulmonar bicúspide, que foi mais encontrada nos pacientes do grupo A. Então, em 16 pacientes do grupo A, com um P de 0,014, e nas anomalias de válvula AV, foi um P de 0,02. Na tabela 3, a gente tem os procedimentos que foram realizados concomitantes, né, à cirurgia, às estratégicas cirúrgicas abordadas. Então, no grupo A, com mais frequência, esses pacientes foram submetidos à ampliação do septo ventricular, então, ampliação da CIV. Claro que isso como parte, né, do procedimento cirúrgico, porque são correções intraventriculares, isso faz parte da estratégica cirúrgica do grupo A, então, foi mais encontrado, mas ele coloca como relevância estatística, mas faz parte do procedimento cirúrgico. Então, é esperado, né? Um dado esperado. Foram 17 pacientes com P de 0,002, enquanto só um paciente do grupo B precisou de ampliação dessa CIV. E a plastia da artéria pulmonar foi realizada em 7 pacientes do grupo A e nenhum paciente do grupo B. Foi encontrado, então, como a gente tinha falado anteriormente, né, mais anomalias de válvula V no grupo B, então, com mais frequência, eles também necessitaram de reparo, então, com P de 0,009. A morbidade, aqui ele coloca no texto como relevante a presença de um bloqueio atrioventricular permanente em somente um paciente, que foi um paciente do grupo B, que necessitou de marca-passo, e a presença de taquicardia juncional em 5 pacientes no pós-operatório imediato, sendo que esses pacientes evoluíram com ritmo sinusal no acompanhamento. Nas reintervenções ou reoperações, então, a gente teve esses procedimentos sendo realizados com mais frequência
nos pacientes do grupo A, então com P de 0,008, isso vai ficar claro nas figuras mais para frente. Aqui a gente tem, então, o gráfico de Kaplan-Meier, que a gente tem no eixo Y a sobrevivência dos pacientes e no eixo X a follow-up, né, a duração em anos. A gente observa aqui um log rank 0,91, um P de 0,91, então não foi significante estatisticamente, o que significa que não variou a mortalidade entre o grupo A e B. Como a gente pode ver, né, eles tiveram uma mortalidade muito baixa, então, com 20 anos, 15, 20 anos, mais de 80% dos pacientes, tanto do grupo A quanto do grupo B, tiveram aí uma sobrevivência alta. Na figura 2, a gente tem, então, o tempo livre de reoperação. Na figura A, a gente tem o tempo livre de reoperação por obstrução da via de saída do ventrículo direito, e na figura B, por obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Na figura A, a gente já consegue observar, né, assim, então, visualmente, que o grupo A apresentou menos tempo livre de reoperação do ventrículo direito. É um pouco confusa essa fala, mas quer dizer que os pacientes do grupo A com mais frequência necessitaram de reabordagens por obstrução da via de saída do ventrículo direito. Então, a gente pode observar aqui que com 15 anos, mais ou menos, só 20% dos pacientes ficaram livres de reoperação. Então, somente 20% dos pacientes tiveram tempo livre de reoperação, enquanto que no grupo B isso é mais ou menos 80%, tá? E isso foi estatisticamente significante, né? Com um P do log rank de 0,014, enquanto que por obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, a gente não tem essa diferença importante, então os grupos são semelhantes. E uma taxa de obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo muito baixa, né? Então, com 15, 20 anos, 80% dos pacientes ficaram livres dessa necessidade de reoperar. No follow-up, então, o ritmo foi sinusal e estável em todos os pacientes, ele coloca em todos os pacientes, porque o paciente que teve bloqueio AV permanente, infelizmente, faleceu, né? Então, eles não, no segmento dos outros pacientes, todos apresentaram um EG com ritmo sinusal estável. Nenhum paciente apresentou crise convulsiva e todos os pacientes tiveram um neurodesenvolvimento adequado para a idade. Todos os pacientes são clinicamente assintomáticos, então, com uma classe funcional 1 do New York Heart Association. No eco, eles referem que a função foi normal do ventrículo esquerdo. Na tabela 6, ele coloca os pacientes que tiveram alguma anormalidade observada no eco. Então, nos pacientes do grupo A, foram 8 que tiveram alguma anormalidade observada, e no grupo B, 3 pacientes somente, sendo que um paciente apresentou uma dilatação da raiz da neo-aorta, que precisou ser acompanhada, então, mais ou menos 16 anos depois da operação de switch arterial. Na discussão, ele refere, então, o que a gente pode observar na figura 1, né, que a mortalidade é baixa para o reparo intraventricular, mas conforme o segmento e análise dos estudos, então, foi observado que a morbidade em relação aos pacientes de reparo intraventricular está longe do ideal. O procedimento de Nikaido, então, aumentou o número de pacientes submetidos a reparo biventricular, porém, nessa corte de estudo, somente 4 pacientes foram submetidos a esse procedimento, né? Então, os resultados têm que ser interpretados com cautela. As limitações, ele mesmo refere que foi um estudo que envolveu pacientes por um período de acompanhamento longo, então, de 23 anos, acompanhados em um único centro. Então, nesse período foram muitas mudanças na instituição, nos aspectos cirúrgicos e não cirúrgicos de atendimento desse paciente, até em questão de tecnologia, de medicação, então, que também podem influenciar nos resultados. A conclusão, então, todas as abordagens cirúrgicas que foram optadas para esses pacientes ofereceram um bom resultado em relação à mortalidade, em relação aos resultados funcionais. O switch arterial é o procedimento preferido se você puder ressecar essa obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O reparo intraventricular ainda continua sendo o método de escolha para a maioria dos pacientes, por conta das variabilidades anatômicas individuais de cada um.
A implementação do procedimento de Nikaido, então, conseguiu estender os limites do reparo biventricular. Quanto à classificação do tipo do estudo, a gente tem de característica intrínseca, então, um tipo de estudo quantitativo. Quanto à característica do ambiente, a gente tem um tipo de estudo laboratorial. Quanto à característica do ambiente ainda, né, laboratorial quase experimental. E quanto à temporalidade, é um estudo longitudinal prospectivo de corte histórica quase experimental. E quanto à finalidade, foi um artigo realizado para avaliação de prognóstico. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada. Bom, a primeira coisa que eu achei muito interessante nesse artigo foi o título, né? Vocês vejam, evolução atual de médio prazo, né? E ele tem um segmento de 20 a 25 anos. Então, achei uma característica importante essa visão otimística, né? Se 25 anos ainda é uma visão de médio prazo, né? É que ele tem uma expectativa que esses pacientes cheguem lá a 30, 40 anos de segmento, né? Como longo prazo. Então, é uma visão muito boa, porque essa doença era praticamente inoperável, né? No fim dos lá perto de 1980, 1970, era inoperável praticamente. Só o doutor Adib Jatene tinha alguns casos e com essa técnica e mostrou que isso era possível. E depois a mortalidade foi caindo, né, chegando a esse resultado excelente, tendo uma sobrevivência de médio prazo de mais de 80%. Então, achei excelente o resultado e curioso essa denominação de 20 anos ainda ser médio prazo, né? Geralmente, a gente considera 5, 10 anos já como um longo prazo, né? E ele está com 20 a 25 como médio prazo. Isso fica bem evidente na curva atuarial de Kaplan-Meier, né? A gente vê no eixo X, temos ali 20 a 25 anos, embora com uma pequena casuística, né? Vocês veem que aqui embaixo, com 20 anos, o grupo A só tem 4 pacientes em evolução. E o grupo B, ainda com um pouco menos de 20, em torno de 18 anos, tem 3 casos só. Vejam que a curva não mostra os intervalos de confiança, né? Cada pontinho desse é uma retirada do estudo. São pessoas que chegaram até aí no tempo de evolução e deram sua contribuição nesse tempo, mas não tem mais segmento além desse valor. Ele não faz os valores dos intervalos de confiança. Provavelmente, aqui com 20 anos, esse intervalo de confiança esteja bem grande, né? Está indicando aqui 80%, mas é bem provável que ele varie aí de 60% a 90%. E isso também tem outra observação a fazer, porque se um desses casos, infelizmente, vier a óbito, a mortalidade vai ser bastante significativa, né? Em termos de quantidade proporcional, porque um caso de 3 já são 30% a menos. Então, 30% de 80, então já cai 24%. Cairia para 56% se um caso apenas falecer aí desse grupo 3. Então, é uma observação que a gente tem que fazer quando a casuística tardia está muito baixa. O ideal é que ela tenha pelo menos 6. Então, eu acho que nessa curva pode ser bem valorizado aqui até 15 anos. Até 15 anos eu tenho 13 no grupo A, 6 no grupo B, então esse valor de sobrevivência é bem confiável. A partir daí,
pode haver uma grande queda por causa de apenas um falecimento. Outra coisa que tem que chamar atenção, o eixo Y está escrito sobrevivência, né? Porcentagem de sobrevivência. A curva de Kaplan-Meier, todo o eixo Y é uma porcentagem de sobrevivência, só que uma porcentagem de sobrevivência livre de um evento. Então, pode parecer estranho, mas nesta curva aqui é uma porcentagem de sobrevivência livre de óbito, né? Então, ele continua vivo, livre de ter morrido. É meio redundante, mas é assim que é a interpretação. Por quê? Eu posso ter porcentagem de sobrevivência livre de infecção, porcentagem de sobrevivência livre de reoperação, né? Porcentagem de sobrevivência livre de arritmias graves. Então, qualquer evento entra no eixo Y. E você vai estudar quantos porcentos continuam vivos, né? Sobrevivem livre daquele evento. E o ponto máximo é essa curva aí, porcentagem de sobrevivência livre de óbito. Então, aqui, novamente, chamando a atenção dele falar médio prazo para um segmento de 20 anos, 20 e 25 anos, né? E aqui fica demonstrado que realmente, quando havia esse comprometimento da via de saída do ventrículo direito, o prognóstico é pior, né? Não no sentido de mortalidade, que a gente já viu que não é, mas no sentido de reoperação. Então, veja o que eu falei no eixo Y. Então, livre de reoperação. Então, a sobrevivência, a porcentagem de sobrevivência livres de reoperação. E o outro lado aqui, porcentagem de sobrevivência livres de reoperação também, só que para caso de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Vejo que também é bem reduzido o número de pessoas que estão com um tempo bastante prolongado, e até bem menor para quem tem obstrução no ventrículo direito, né? A Larissa falou, a progressão é mais rápida, né? Cada degrauzinho desse aqui, cada caída da curva, como se fosse um degrauzinho, é um evento que aconteceu, um ou mais eventos, né? E a gente vê que quando há obstrução do ventrículo direito, da via de saída do ventrículo direito, o processo ocorre continuamente, né? Não é uma coisa que, como a gente viu aqui na mortalidade, veja, a mortalidade, o grupo B teve um evento aqui com mais ou menos 2 anos, e depois ele passa de 2 anos até 20 anos sem morrer ninguém, tá? Então foi só uma morte relativamente precoce, e depois não tem mais óbito. E no grupo A, vejam que ele não sai do 0, né? Tem uma caidinha aqui do 100, não sai do 100, aliás, do 100 para em torno de 95, isso equivale certamente à mortalidade intra-hospitalar, e depois daqui para frente, 0 óbitos, né? Desde da alta hospitalar até 16 anos. Então, a curvatorial dá essa informação, né? A velocidade de ocorrência dos eventos. Então, demora muito, sobrevivendo bem, sobrevivendo ao processo cirúrgico, alto-hospitalar, a mortalidade é praticamente nula por mais de 10 anos, né? Já a ocorrência de eventos, não. Ocorrência de eventos tipo reoperação, ela é contínua, tá vendo? A partir de que operou, em torno de 1 ano, já começa a ter reintervenção para quem tem problema de obstrução do ventrículo direito. Para o grupo B foi mais raro, né? Mais tardio também, né? Mostrando esse P de 0,014. Já quando a obstrução é do lado esquerdo, a taxa de ocorrência também é baixa, né? Ocorreu aqui no
no começo para o grupo A e depois se mantém estável, e assim também o grupo B. Então, diferenciou bem os dois subgrupos. Agora, um comentário que eu gostaria de fazer, eu acho bem relevante, a gente já comentou esse caso aqui anteriormente, essa é a descrição, a publicação do primeiro caso, na verdade é o segundo, né? Não há essa informação no trabalho, mas é o segundo caso, operado pelo professor Jatene, Adib Jatene, aqui há o grupo de autores, aqui à direita, foi publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, veja, em 1975, então 45 anos atrás, foi publicado em agosto, e ele relata o caso de um menino de 40 dias de idade. Eu gostaria de ver, porque para a gente comparar o segmento clínico atual, a avaliação clínica atual, com o que era feito nessa ocasião. Então, um menino de 40 dias de idade foi visto pela primeira vez em 6 de maio de 75. Minha publicação de agosto. Ele foi visto em 6 de maio. Ele ficou cianótico 10 dias depois do nascimento. Então, não foi percebido nada, o problema grave desse não foi percebido nada nos primeiros dias de nascimento. Naquele tempo, ele começou com tosse e taquipneia. Com 40 dias, veja, agora ele já está com 40 dias, ele desenvolveu novamente tosse, taquipneia, insuficiência cardíaca congestiva e aumentou a cianose. Veja, foi tratado com digital, diurético e antibióticos. No exame, o fígado estava aumentado para 3 centímetros abaixo da borda costal direita, havia um sopro grau 2 no mesocárdio. O que foi feito? Aqui ele já teria feito tomo, ressonância, CAT, tudo que fosse possível, né? Atualmente. Mas, na ocasião, foi feito um radiograma de tórax, que nós vamos mostrar, e revelou um coração aumentado e aumento da vasculatura pulmonar. Foi, então, indicado um cateterismo cardíaco, que nós vamos ver, com cineangiografia, e aí sim foi feito o diagnóstico. Então, veja, quase 2 meses de seguimento, agora só que ele chegou num diagnóstico da transposição. Nós temos a possibilidade agora, no nosso serviço, em vários outros, né? No primeiro dia de atendimento, ele já teria esse diagnóstico com um ecocardiograma de ser uma transposição, né? Então, devido à hipertensão pulmonar e à insuficiência cardíaca, foi considerado que seria necessário operar esse paciente. Então, está aqui o radiograma de tórax, então, uma forma típica, né, clássica, um coração em ovo, pedículo estreito, bastante sangue no pulmão, e aqui o cateterismo pré-operatório. Veja um perfil, né, uma injeção no ventrículo direito, e injetou esse mais anterior aqui é o ventrículo direito, do ventrículo direito saindo a aorta. Então, a aorta anterior, e contraste contaminou o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo saindo o tronco pulmonar. Então, a transposição clássica, e está bem interessante também o cateterismo. Veja, vamos analisar junto aqui. A pressão média da veia cava superior de 8, pressão média de 8, o átrio direito 8, o ventrículo direito com 90, né? Uma pressão diastólica do ventrículo direito final de 13. E saindo a aorta do ventrículo direito com 90 também. Então, mostrando que não havia barreira nenhuma na saída de VD para a aorta. O tronco pulmonar, uma pressão de 75 por 35, então bem alta, né?
poderia ser normal se não tivesse o CIV. Então, uma pressão alta da artéria pulmonar, o átrio esquerdo com uma pressão média de 15 e o ventrículo esquerdo com 90. Então, um pequeno gradiente VE pulmonar, 15 milímetros aproximadamente. E uma saturação relativamente boa, né? O problema não era tanto a cianose, sim mais a insuficiência cardíaca. Então, vejo que a veia cava superior com 77, então sangue venoso, caiu no átrio direito 79, então não tem mistura significativa no átrio direito, mas no ventrículo direito um pulo para 88. Então, isso quer dizer que o ventrículo direito está recebendo sangue arterial, provavelmente, certamente, do ventrículo esquerdo jogando sangue arterial no VD. Né? A aorta sai com a saturação igual do VD, né? O VD subiu para 88, porque recebeu sangue arterial. A aorta está saindo com 88 do ventrículo direito. E o CIV é grande, porque está mandando um grande shunt para o ventrículo esquerdo, né? Um pulo de 9%. Vejam, artéria pulmonar com 98, porque ela sai direto do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo 98 e o ventrículo esquerdo 97. Então, tem pouca mistura do VD para o VE, bastante mistura do VE para o VD. O autor, o Dr. Adib, descreve no trabalho até que o procedimento cirúrgico com um desenho, né? Um desenho está aqui bem interessante, como ele fez a liberação das coronárias, o reimplante das coronárias, e aqui um exame tardio, mais ou menos 20 dias de pós-operatório, fez um outro cateterismo para mostrar o resultado. Então, agora do VD sai a pulmonar e do VE sai a aorta. Eles não fazem comentários no texto, mas eu achei relativamente estenótica essa saída aqui para pulmonar, né? Muito fino aqui, não sei por que motivo. Algum cirurgião pudesse comentar depois. E a aorta, veja, aqui a aorta, sai as coronárias reimplantada aqui, a nova aorta, né? E fininho, né? Esse segmento proximal mais estreito. A informação é que essa criança evoluiu bem, ganhou peso e estava tudo ok. Agora, um comentário final. O doutor Adib teve uma certa dificuldade de publicar esses casos, o relato histórico, né? Tem aquele relato de caso, que na verdade é o segundo, que eu mostrei lá, e depois, no ano seguinte, ele publicou 2 casos no Journal of Thoracic Surgery, relatando um de 3 meses, que foi o primeiro caso, que faleceu no 3º dia de pós-operatório, e aquele de 40 dias, que está no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, ele relata que um faleceu com 3 dias e o outro evoluiu muito bem. Foi um grande sucesso essa apresentação, e depois ele foi convidado para apresentar a casuística maior, e, vejam, tinha 7 casos, 6 haviam falecido. O primeiro, sim, o segundo foi bem, e todos os outros 5 ou 6 não sobreviveram. No nosso link ali do Cardioped Brasil, vale a pena ver uma palestra que tem sobre transposição, em que o filho do Dr. Adib faz um relato histórico dessa evolução, e tem a menção de que ele próprio relata, está lá ao vivo, filmado, relatando que ele foi convidado para apresentar os casos e ficou muito em dúvidas se ele devia apresentar o caso que sobreviveu
ou 7 casos, sendo que 6 haviam falecido, né? Então, você vai apresentar uma técnica nova, se propondo a resolver um problema, que de 7 casos, 6 faleceram, fica meio assim, problemático, né? Mas ele decidiu apresentar todos os casos. E na sequência do vídeo que tem lá, o coordenador da mesa falou que esse foi o passo mais importante que foi dado ali, de ele apresentar a realidade, né? E não apresentar um caso que foi bem e pronto. Porque fazendo isso, teria sido o fim da cirurgia de transposição, porque outras pessoas iriam tentar, achando que é tudo bem, e ia haver uma alta perda de pacientes, né? Um desestímulo total. Ali não. Ele mostrou a realidade, mostrou as dificuldades, viu que era viável, né? Porque aquele caso sobreviveu bem, e isso sim que estimulou o desenvolvimento da cirurgia. Então, eu acho que esse é um grande ensinamento que o Dr. Adib dá para todo mundo, para vocês que estão em formação agora, né? A importância de avaliar corretamente os fatos, né? E transmitir resultados que possam ser, que devem ser confiáveis, né? Informar as falhas, os problemas que ocorreram para que os próximos casos sejam alertados. Como fez esse trabalho agora, né? Ele mostra 44 casos, né? Com um sucesso retumbante, né? 80, mais de 80% de sobrevivência, mas mesmo assim mostrando as dificuldades que tem quando há essa obstrução e que procedimentos são melhores para seguimento dos pacientes, certo? E esse otimismo de falar que 25 anos ainda é médio termo, né? É isso que nós queremos, acompanhar esses pacientes 40, 50 anos, né? Mesmo que a gente não possa, mas as próximas gerações de médicos vão acompanhando. É assim que se faz o progresso da medicina. Então, eram esses os comentários que eu teria